Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Que diz assim nos versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a lógica da existência. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já falei diversas vezes sobre isto aqui a vocês mesmos, no curso da minha vida, centenas de vezes. Hoje, mais do que em qualquer outra ocasião, eu quero que Deus me dê uma simplicidade absoluta, para que com clareza que os filhos de vocês pudessem compreender, eu consiga me comunicar com todos vocês que estão aqui e com aqueles milhares de outros que estão fora daqui, que estão nas suas casas nos assistindo pela VMV-TV. Olhem aqui para mim. Todo mundo diz que quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há ninguém aqui contra isso, tá? Todo mundo pede isso. E todo mundo quer que a vontade de Deus se manifeste boa, se manifeste agradável, se manifeste de maneira perfeita na vida da gente. A grande reclamação da nossa existência é frequentemente que a vida não nos é boa, nem agradável e nem perfeita. E aí, contra uma existência que não é boa, não é agradável e nem perfeita, a gente pede a Deus que vença o absurdo da nossa existência e das contingências do nosso existir, manifestando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a vontade de todos nós. Só que isso não é mágico. Na nossa mente é. Na nossa mente, parece que se nos ajoelharmos e orarmos, cantarmos louvores uma vez na semana pelo menos, contribuirmos financeiramente com alguma causa que a gente julgue boa e justa, e evitarmos crimes horrorosos na vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos está garantida. No entanto, o que a experiência do andar com Deus e a revelação dele na sua palavra e, sobretudo, a manifestação explicitada do significado do que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, encarnada e revelada a nós na vida de Jesus, nos apresenta, é algo que tem contexto, que demanda de nós um contexto de decisões existenciais e que demanda de nós um refazimento total e absoluto das nossas compreensões, dos nossos entendimentos sobre a vida, sobre a existência e sobre o que se pode receber neste mundo caído, adoecido, arrebentado, falido e nos nossos dias apocaliptizado em todas as direções. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele disse que no mundo nós teríamos aflições, em momento algum ele vinculou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus à supressão das aflições na existência da gente, no mundo, no planeta, ou como Paulo chamou, neste corpo de morte, nas contingências do tempo presente, acerca das quais ele disse que a gente experimenta tribulações,
perplexidades, lutas, conflitos, desânimos, tristezas, contra as quais, todavia, ele disse que pela fé, no espírito e na consciência, a gente se contrapõe, dizendo a nós mesmos e fazendo disso não apenas uma confissão positiva, mas uma decisão de fé, de que atribulados sim, vencidos jamais, entristecidos muitas vezes, mas desgastados a ponto de nos entregarmos sob hipótese alguma, acachapados, vezes sem conta, desistindo da jornada em tempo algum. Então, se é assim, e se não há nenhuma promessa de que haveria uma supressão de dor, de dificuldade, de tribulação na nossa existência, o que significa essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não algo que também transforma por completo nosso entendimento e nossa compreensão do significado da própria vida, do sentido de ser, do sentido de viver. E aqui Paulo inicia dizendo rogo-vos, que é uma palavra grega profundamente usada e relacionada ao significado da oração intercessória do Espírito Santo em nós. Paracaleus é a palavra que ele usa, de onde vem a palavra paráclito, Espírito Santo, o companheiro, a companhia, esse que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria para viver em nós. E Paulo inicia isso com este rogar espiritual. Ele mistura o apelo dele aos gemidos do Espírito Santo na gente. E essa é a primeira coisa que começa a realizar esse significado na gente. É quando a gente começa a ouvir o chamado, o mandamento, o apelo de Deus nessa direção, como uma evocação do Espírito Santo em nós. Rogo-vos desde as entranhas, desde o ser mais íntimo, que essa seja uma resposta em vocês. Não nas camadas superficiais do cérebro, não por causa de decisões que a gente tome em razão de estarmos convencidos de que nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade, mas algo mais profundo ainda do que apenas a certeza de que não venceremos a verdade. É algo que tem que se instalar em nós como um desejo do nosso ser, coincidindo com a vontade do Espírito de Deus em nós. Paracaleus, onde o mandamento de Deus se torna o desejo da gente. Quando a vontade de Deus vai se tornando a vontade da gente. E quando a vontade da gente vai não só dando razão, vai amando e desejando a vontade de Deus em nós. Se não começar a ir, não começará em lugar nenhum, em tempo algum, jamais. A segunda coisa que Paulo diz é que esse rogar, esse apelo que vem de Deus e que quer se misturar com a nossa própria decisão de ser, se torna assim, sobretudo como uma resposta nossa, grata, ao amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por causa de tanta misericórdia de Deus. Misericórdia que não é contada em bens, misericórdia que não é contada em propriedade, nem em patrimônio, nem em monetariedade, nem em contas bancárias, nem em numerários. Misericórdia que não é contada na facilitação de nenhuma dimensão da nossa existência. Misericórdia que transcende as tolices imediatas das nossas importâncias tão idiotadamente secundárias diante do significado de ser, de viver, de existir em Deus. Por causa de misericórdias imponderáveis e eternas,
é que Paulo diz: deixem que isso gere esse casamento dentro de vocês, da decisão e do desejo de vocês com a vontade explicitada de Deus. Casem-se com o Espírito Santo na vontade interior de cada um de vocês. Por causa das misericórdias. Misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Misericórdia que nos apresenta o fato de que nós somos justificados mediante a fé em Jesus de graça. Misericórdia que nos diz que nós fomos adotados em Deus como filhos e nos tornamos co-herdeiros eternos de Cristo Jesus. Misericórdia que coloca dentro de nós a certeza de que nós somos filhos de Deus. Misericórdia que nos dá a alegre ousadia de chamarmos a Deus de Abba, de Pai, de Paizinho nosso, da nossa vida, do nosso ser. Misericórdia que nos garante que o Espírito de Deus intercede com o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis. Misericórdia que nos dá a garantia e a certeza também de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até aquelas coisas que se nos afigurem totalmente loucas, absurdas, impensáveis. Se nós nos mantivermos amando a Deus, elas terão seu ponto de convergência na geração do nosso bem maior. Misericórdia que, como diz ele nos capítulos 9, 10 e 11, nos enxertou na planta da promessa. Nós que não sabíamos de nada, nós que éramos alienados de tudo, de repente fomos alcançados por uma consciência que nos transcendia e que nos afirmava que Deus em Jesus já tinha reconciliado a nós mesmos com Ele. Nós apenas não tínhamos crido ou não tínhamos sido informados, e se informados tivéssemos sido, não tínhamos ainda atendido aquilo que já nos havia sido informado pelo Espírito de Deus. Misericórdia que nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem manifestações alienígenas, nem ciladas diabólicas impensáveis. Nada pode quebrar o pacto do amor de Deus conosco. É a fidelidade dele para conosco, pois ele, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, que não nos deixaria e nem nos abandonaria jamais. Essas são as misericórdias eternas de Deus em nosso favor. Mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, mas essa é a misericórdia do Senhor. Essa é a promessa do Deus da nossa salvação, de que Ele está conosco e nada nos afastará do seu amor, e que a sua fidelidade é inquebrável, seja no dia da fartura, seja no tempo da escassez, seja quando tudo nos é facilitado, ou seja quando a vida parece nos oferecer trilhas difíceis. Todavia, o Senhor é o meu pastor, eu não terei desejos a mais. Nele eu tenho minha satisfação, nele eu tenho meu contentamento, ainda que seja atravessando o vale da sombra da morte. Ainda que seja cercado de inimigos, o meu cálice transborda. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por essas misericórdias que não têm fim e que se renovam todos os dias sobre nós, é que Paulo diz: casem o desejo de vocês com o desejo do Espírito. Conjugalizem a interioridade de vocês, não apenas por consciências cerebrais, mas antes disso, por uma visceralidade muito mais profunda. Entrem na recâmara do amor de Deus, façam amor com Deus, casem-se
com a vontade do Espírito, gemam o gemido do Espírito, alegrem-se nas alegrias do Espírito, contentem-se com os bens do Espírito Santo em vocês. E se vocês forem capazes de desenvolver essa reação que responde a Deus e à vida no casamento da vontade do Espírito Santo em nós com as nossas próprias vontades, abrindo mão dos nossos próprios caprichos, fundindo o nosso desejo com aquilo que é vontade explicitada de Deus para o bem na nossa vida, a gente vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas isso viaja por dois caminhos anteriores. Primeiro ele diz que é necessário que a gente apresente os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual, no fim, é a lógica racional da vida. Porque se eu digo que Deus é Deus, que Ele é o meu Senhor, se eu faço as confissões que eu faço acerca dEle, a primeira coisa que me cabe fazer é no tempo e no espaço, não em realidades subjetivas e abstratas, mas concretas e reais, oferecer a concreção do meu ser visível, palpável, histórico, verificável, materializado a Ele, como um sacrifício vivo. Vivo, não morto. Cheio de energia, seja qual seja a energia que você tem ainda, na idade que você possua. Em fases diferentes da vida, a gente tem energias diferentes no corpo. Mas com a energia que você ainda tem, que é muita, ofereça seu corpo. Seu corpo mesmo. Eu poderia dizer seu ser, mas eu quero falar do corpo. Na realidade, a literalidade do texto grego está falando de corpo. Corpo. Corpo me formaste. Eis tudo o que acerca de mim está escrito no teu livro. Tu me viste a substância ainda informe nos teus dias, foram escritos todos os meus dias. Minha vida no corpo tem sentido, faz sentido e não pode ser banalizada. É a única existência histórica que eu possuo, é essa, com visibilidade perante vocês, meus irmãos. Oferecer o corpo como um sacrifício vivo. Não quando todos os hormônios já tiverem acabado, todos os desejos já tiverem cessado, todas as pulsões já se tiverem ido, o Alzheimer estiver chegando, a coroquice já estivesse agasalhado, o tremor da mão se instalado, a cegueira embaçado seus olhos, aí você diz, Senhor, me toma que eu sou teu. Aleluia! Só dê para compreender nesses dias que seja. Mas vocês aqui não têm nenhuma chance, está todo mundo me vendo, me ouvindo, todo mundo no maior gás. Sacrifício é vivo com a vida que a gente tem ainda. Você não queira saber o que é estar com a cabeça totalmente inteira e o corpo sem nenhuma energia para movimento, o indivíduo paraplegizado ou num estado de tetraplegia, os olhos e a mente inteira e o corpo não responde em nenhuma direção. Mas nós estamos aqui inteiros. Com capacidade enorme de usarmos os nossos corpos em todas as direções, na maioria das vezes para o mal, ou para a tolice, ou para a vaidade, ou para a preguiça, ou para o cansaço, ou para o pretexto. Mas ofereçam os seus corpos como um sacrifício vivo. E como um sacrifício santo. Santo é o separado para Deus. Você pensa no seu corpo como sendo algo de Deus. A sua historificação, a sua materialidade, a sua presença, que não é uma fantasmagoria, é uma realidade de carne e sangue, e que expressa, através de todos os movimentos da nossa vida, a bênção
de ocuparmos essa dimensão com fisicalidade. Você pensa no seu corpo ainda como uma oferta santa a Deus. Como um sacrifício vivo, santo e agradável. Significando dizer que as produções da sua vida, dos movimentos e das suas ações, das suas construções, dos seus atos, das suas materializações, como sendo algo que você oferece a Deus em sacrifício. Essa é uma palavra que, de certo modo, saiu do nosso dicionário espiritual. Sacrifício. Que para nós está associada apenas àquilo que significa esforço doído, penitência. Um abrir mão de prazeres que a gente sempre teve, a gente renuncia, dizendo chega para lá, chega para lá, chega para lá. E que vai caminhando num esforço desgraçado, fazendo isto como sacrifício a Deus. Como uma espécie de jejum de existência. Mas o sacrifício é agradável. Agradável a Deus só se for agradável a nós. E só será agradável a nós se a vontade do Espírito se tivesse casado com a nossa e a nossa vontade se tiver casado com a do Espírito. Se esse rogo, se esse paracaléus, se essa vontade expressa de convocar-nos para o mandamento for alguma coisa que esteja entranhada em nós, de modo que de nós mesmos ela proceda. De forma que não seja uma convocação exterior, mas uma vontade entranhada e que proceda dos escaninhos mais profundos de nós, do nosso casamento com o Espírito de Deus. Aí esse sacrifício é agradável. Começa a se tornar um privilégio. O privilégio de ter um corpo para Deus. O privilégio de ter a plenitude, ou nas limitações dos nossos corpos, mais saudáveis, menos saudáveis, mas nas contingências do nosso existir, tendo os seres concretos e materializáveis dos nossos corpos que nós somos e temos, oferecermos-nos como um sacrifício vivo, cheio de vida, com as disposições da vida, santo, separado, dedicado, entregue, que não busque e que não facilite a contaminação e que não brinque com ela, e agradável para Deus e para nós, e Deus em nós, de modo que o prazer de Deus em nós vá se tornando o nosso próprio prazer. Essa dimensão morreu na sua consciência ou ela ainda existe de algum modo em você? De que eu sou chamado para oferecer a materialidade do meu ser com as suas expressões plenas a Deus. E não adianta você criar uma dicotomia que diga no espírito eu sirvo a Deus, mas no corpo eu me resguardo para a minha própria bagaça. Assim, todos virando gnósticos, sem o sentirem. Eu tenho uma espiritualidade mental toda consagrada ao Senhor, mas as ações da minha vida, do meu corpo e o que eu faço com o meu corpo, essas coisas não interessam mais, porque eu fiz um corte. Eu sirvo a Deus no espírito. No corpo eu ando na carne, a carne é carne mesmo, então deixa a carne ficar entregue à carne, o corpo viver na carne, a carne viver no corpo, e aí está todo mundo no jabá. Mas o Evangelho nos chama para considerarmos o fato de que a nossa existência física não é brincadeira. Nós somos chamados para oferecermos a concretude do nosso ser histórico, com a sua materialização física, a Deus. Significando com isso dizer que eu não ofereço os meus membros à iniquidade, nem à injustiça, nem à prostituição, nem à impureza, e nem aquilo que produz em mim qualquer forma de divórcio entre a minha lucidez e a vontade de Deus. Eu não
entrego o meu cérebro a nenhum tipo de entorpecimento e nem você. A gente é chamado todo dia a trazer a totalidade do nosso ser para esse altar de felicidade em Deus, onde o sacrifício é um sacro ofício, é uma entrega santa do nosso ser na oferenda da vida. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica histórica de quem diz Deus é Deus na minha vida, é fazer isso. Esse é o culto racional. Ou você pensa que o culto racional é uma cerebração. É apenas dedicar o cérebro a muito pensar sobre Deus e não dar comandos concretos que tomem formas perceptíveis na vida, fazendo com que o nosso corpo, a partir, obviamente, das interiorizações mais profundas acerca das quais eu já falei, se torne a expressão daquilo que a gente confessa. A racionalidade é que aquilo que está confessado dentro de nós precisa ganhar concreção em nós. A segunda condição que Paulo descreve é que para conhecer essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não pode haver, da minha parte nem da sua parte, nenhum tipo de favorecimento a esse mundo. Ele jaz no maligno, meus irmãos, mesmo. Não dá para a gente ser seletivo e dizer que pedaço do mundo dele eu me servirei, como é que dele eu usufruirei, porque ele jaz no maligno. O mundo como consciência coletiva, o mundo como sistema, o mundo como modus operandi, o mundo como motivação com a qual os seres humanos vão sendo motivados a se tornarem cada vez mais egoístas, competitivos, voltados para si mesmos, cultuadores de aparências e de vaidades e de performances. Esse mundo que constrói todo dia a sua própria morte e ruína. Eu não posso me conformar com ele sob hipótese alguma. Não posso dar beijinho nele, não posso fazer carinho nele e não posso agasalhá-lo em mim de modo nenhum. Do contrário, eu me corromperei nele e com ele. Por isso a ordem é simples. E não vos conformeis, não tomem a forma. E aí não se está falando de estereótipos, nem de vestimentas, nem de maquiagens. Se está falando é da formatação mental, espiritual e comportamental que o mundo impõe a nós. Antes disso, mudando a nossa mente. Não se conformem, não aceitem a adequação interior, não aceitem os poderes e as turbinas motivacionais deste mundo. A luta de cada um de nós é para matar a malignidade do mundo em nós. E a sutileza de aceitarmos essa conformação, que, como eu disse, não se baseia nem em estéticas, nem em exterioridades, mas se manifesta e se baseia, sobretudo, na nossa conformação mental, no nosso aplauso silencioso. Você não adultera, mas torce por quem adultera. Você não mente, mas torce pelo enredo mentiroso. Você não se droga, mas você aceita os entorpecimentos do engano, da mentira e da fantasia. Há milhares de maneiras pelas quais, sem fazermos as coisas, nós nos tornamos idênticos a elas, porque as consequências delas nos visitam, nos atingem, nos transmudam e nos conformam, nos desconvertem da graça de Deus às formatações interiores de um software maligno que quer voltar a rodar todo dia outra vez na gente. Falando uma linguagem de software, Paulo está nos chamando para nos reconfigurarmos todos os dias segundo a mente de Cristo. Fazer reformatação do ser todos os dias segundo Jesus. Não se conformem com este século, com este aeon que está aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E aqui ele usa uma palavra importantíssima, que é renovação. Significando dizer que tudo que eu já tive antes, de bom e de maravilhoso, pode se estratificar na minha vida de tal modo que eu acho que já alcancei determinadas coisas e me torne uma parede de coisas que já não são. Só impressões, só projeções, só logomarcas. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. A minha transformação está na minha renovação. Está em todo dia dizer, eu quero começar tudo de novo. Eu quero zerar tudo outra vez. Eu já amei, me dei a Deus, mas eu não vou viver dos ecos do meu amor passado. Eu já me entreguei, já fiz e já preguei, já me esfolei, mas eu não quero viver dos saques de supostos créditos que não se atualizam no dia chamado hoje. Hoje, eu tenho que viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Eu quero que a minha transformação aconteça e eu sei que ela só permanecerá acontecendo se eu me renovar. Todo dia eu tiver a coragem de dizer, tudo que eu sei eu não sei mais, eu quero saber tudo outra vez. Quero saber para aplicar tudo outra vez. Quero saber para que a experiência do novo de Deus se refaça em mim e me renove na alegria de ser dele outra vez, outra vez, outra vez, sempre outra vez, todo dia outra vez. Porque se eu ficar vivendo dos créditos, dos aprendizados, dos acumulados, daquilo que em mim já foi contabilizado como ganho, pode ter certeza, eu não me transformarei porque eu não me renovarei. Eu apenas me emparedarei, eu apenas me estratificarei, eu apenas me paralisarei, eu apenas saberei, mas saberei já não mais como um bem para mim, e nem mais como um bem que se manifeste para todos à volta de mim. Para que isso aconteça, é preciso que eu esqueça as coisas que para trás ficam, não apenas as negativas, mas até aquilo que um dia eu conquistei. E eu prossiga hoje tudo outra vez, para conquistar aquelas que diante de mim estão. Voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. Como era o caso lá da igreja em Éfeso, que tinha aprendido muita coisa, e Jesus diz a eles, eu sei que vocês mantêm o caminho reto, eu sei que vocês não toleram aqueles que ensinam abominação no meio de vocês, eu sei que vocês não se entregam às coisas que são degradantes, mas eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês desistiram do primeiro amor, da alegria de ser, da infância do ser, da criancice de ser para Deus, da alegria do Espírito de Deus vindo ao coração, como se este dia fosse o primeiro dia do meu encontro com Ele outra vez. Se eu não mantiver no meu coração essa disposição de transformação pela renovação da minha mente, não dando nada que um dia tenha sido meu melhor tesouro, como sendo aquilo que em mim se estratifique para sempre, mas ao contrário, entregando as minhas coroas todo dia para que elas sejam lavadas, polidas e renovadas na graça desse altar de Deus, aquilo que no passado me foi bom, hoje poderá ser a minha paralisia. Pela presunção de uma experiência que não se renovou, de um amor que foi se tornando apenas álbum de família, da minha relação familiarizada com Deus, mas que já não escreve nada novo na confissão do dia e do ser. Aí, se eu chego com essa disposição de casar a minha vontade com a do Espírito de Deus, paracaléus, baseada na consciência da graça e da misericórdia de Deus sobre mim, e ela é imensa, e eu não tenho como descrevê-la em todos os níveis, e para além do meu próprio entendimento, eu sou alcançado com uma graça que me transcende todo dia e toda hora. Se eu não tivesse a certeza me animando,
eu não darei os passos seguintes. O primeiro passo seguinte é dizer: Senhor, enquanto eu estiver no tempo, no espaço, na história, pega a materialização do meu ser, eu te ofereço. Te ofereço a minha inteligência, eu te ofereço as minhas forças, eu te ofereço os meus talentos, eu te ofereço os meus dons, eu te ofereço a minha corporalidade, eu te ofereço a minha sexualidade, eu te ofereço as manifestações inteiras do meu ser, eu te ofereço a minha profissão, eu te ofereço o meu dinheiro, eu te ofereço aquilo que é produto do movimento histórico físico da minha existência, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Porque essa é a lógica da minha confissão: se tu és quem tu és, eu sou quem eu sou, o produto tem que ser esse. E também, eu não me conformo, eu não me curvo, eu não me torno submisso a esse mundo, aos seus pensamentos, às suas lógicas, ao seu espírito. Eu me insurjo, eu me rebelo, eu o contradigo, eu o enfrento. As lógicas humanas não são as minhas lógicas. O que é elevado diante dos homens é abominável diante de ti. O que todo mundo aceita não é a minha média. Eu sou filho do Evangelho. E o Evangelho é boa nova de Deus contra o mundo. É misericórdia onde se diz que não deve haver misericórdia, é graça onde se diz que não deve haver graça, é bondade onde todas as maldades são justificáveis, é o oposto de tudo quanto o direito e a lei me dizem que deveriam ser direitos meus e eu não exerça. Eu não me conformo. Eu não me conformo com o egoísmo, eu não me conformo com a implacabilidade dos tempos. Eu não me conformo com tudo quanto se diz que qualquer pessoa humana tem o direito de expressar, porque em Cristo eu desisti de ser qualquer pessoa humana. Em Cristo eu aceitei ser filho de Deus segundo o Evangelho. Em Cristo eu digo: seja feito na minha vida, assim na terra como no céu. Por isso eu quero me transformar, me regenerar, me converter todos os dias pela renovação das minhas mentes, até o melhor que eu já senti, o melhor que eu já pensei, o melhor que eu já captei, o melhor que eu já discerni, eu quero trazer de novo e abrir o pacote inteiro diante de ti e pedir e te perguntar se nessa altura da minha vida, nesse momento da minha existência, o que me serviu lá atrás e que me anima até aqui é o suficiente, ou se nesse tempo de consciência em que eu vivo hoje, existem coisas novas a serem aprofundadas em mim, revistas em mim, praticadas por mim, para o louvor da tua glória. De modo que meu pai me é um grande exemplo, mas não é o meu teto. Minha mãe me é um grande exemplo, mas não é minha referência. Eu quero caminhar todos os dias para ser transformado, todo dia, até o último dia da minha vida. Eu quero que o Senhor me transforme. E renove a minha mente, o meu entendimento e a minha compreensão e a minha disposição de dar fisicalidade em amor num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo diz: façam isto para que experimenteis, para que proveis, para que comais dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente não se conforma com este século, mas aceita ir sendo transformado por um processo contínuo e ininterrupto de renovação do entendimento. Aí, a gente experimenta. A gente experimenta a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus na nossa vida. Não sem dor, não sem contradição, não sem gemidos, não sem arrependimentos,
Ai de nós sem os arrependimentos. Mas a gente prova. E qual é o maior sinal de que a gente está provando isso? Fiquem em pé e ouçam a leitura do Evangelho para nós concluirmos. Olhem os sinais, o fruto de que isso se materializa na gente dia a dia. Ouçam, não se distraiam. Olhem atentamente para mim. Todos vocês, meus irmãos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, esse dom de exortar, consolar e edificar que eu exerço agora na presença dos irmãos, façam segundo a proporção da fé. Se é ministério, que aqui significa serviço, diaconia, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina a palavra, ensina a justiça do Evangelho na vida, esmere-se no fazê-lo, não nos detalhes da letra, mas esmere-se em ser você mesmo uma interpretação viva do que você ensina. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com dinheiro, com bens, com socorros, faça-o com liberalidade. O que preside, faça isso com atenção, com diligência, com propriedade. Quem exerce misericórdia, pratique-a com alegria e não gemendo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo para com Deus, para com a vida, não sejais remissos, lentos, preguiçosos, antes sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança eterna. Sede pacientes nas tribulações e na oração sede perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Encontrou gente em necessidade, seja parte da solução. E pratique a hospitalidade, que vai muito mais além do que apenas dizer, eu estou com alguém morando lá em casa. Tem a ver com um acolhimento de alma, de mente, de espírito, muito mais profundo para com o diferente. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqueles que vos perseguem, que falam mal de vocês, abençoem a eles e nunca os amaldiçoem. Isso faz parte de não se conformar com este mundo, isso faz parte de ter uma vida que se entrega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso faz parte do processo de renovação da nossa mente todo dia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, porque isso vence a inveja no coração da gente. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, não sejam seletivos no carinho. Gente é gente, irmão é irmão, necessidade é necessidade. É claro que a gente tem amigos, a gente tem intimidades, mas sentimento de misericórdia, de socorro, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos ou presunçosos, condescendei, escolham o caminho do que é simples, humilde, na direção daquilo que é ensinável e do que ensina e acontece e realiza isso com solidariedade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, me fez o mal, então mal nele. Não façam isso. E assim que o mundo faz, nós não. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se a bola que cai do seu lado, não deixa ela morrer.
E se do lado de lá não tem devolução, não faz mal, você continua fazendo melhor, continua fazendo melhor. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, não a vós, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, não faça como faz o mundo, mas eu quero vê-lo esmolar. Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Atende à necessidade do teu pior inimigo, porque fazendo isto, tu amontoarás brasas vivas na consciência dele. Tu acenderás uma fogueira do amor de Deus na consciência dele. Não te deixes vencer do mal. Nunca. Mas vence o mal com o bem. Em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Quem quiser a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não precisa fazer magia. Só precisa dizer: eu quero e vou viver assim, em nome de Jesus. E estou tomando a decisão de começar hoje. E amanhã vou renovar essa consciência, e depois de amanhã também. Eu quero me alimentar do primeiro amor todos os dias da minha vida. Vamos dar as nossas mãos, todos nós.